Oi, gente, tudo bem? Boa tarde. Vou gravar uns videozinhos aqui para ajudar vocês para estudar para a prova. Esse primeiro vídeo vai ser sobre a parte de química orgânica, mas só focado em classificação do carbono, na parte de estrutura carbônica, reações orgânicas e a parte de isomeria. Nessa primeira parte aqui da classificação do carbono, a gente tem que o carbono ele pode ser primário, quando ele é ligado só em um carbono. Ele pode ser chamado de secundário quando ele está ligado em dois. Ele pode ser chamado de terciário quando ele está ligado em três. E ele pode ser chamado de quaternário quando ele está ligado em quatro. A ideia aqui é que a gente olha cada carbono de forma individual e a partir disso a gente classifica ele. Então, eu vou ver quem está ligado a ele. Se só tiver ligado a ele um carbono só, ele é primário. Se tiver dois carbonos ligados a ele, secundário. Se tiver três, terciário. Se tiver quatro, quaternário. Então, a ideia aqui desse dever é a gente ir olhando de forma individual para cada carbono. Então, todos os carbonos vão ter classificação. Aí, vamos lá. Esse primeiro aqui, ele está ligado só nesse aqui da frente. Então, ele é primário. O próximo, esse aqui do meio, ele está ligado no anterior, no da esquerda. Ele está ligado no para baixo. Ele está ligado para o da direita. Logo, ele está ligado em três. Com isso, ele é carbono terciário. O próximo, esse CH2 aqui, ele está ligado no da esquerda e no da frente. Logo, ele é secundário. O mesmo acontece para o próximo, para esse daqui, que ele está ligado num da esquerda e no da direita, classificando ele como secundário, porque ele está ligado em dois carbonos. Esse daqui do meio, ele está ligado no anterior, no da frente, no de cima, no de baixo. Está ligado em quatro carbonos, logo ele é quaternário. O restante, ele é tudo primário, né? Então, deixa eu pegar aqui a cor vermelha, para a gente classificar tudo com a mesma cor. Esse aqui tá ligado só no de cima, então ele é primário. Esse daqui tá ligado só no de cima, então ele é primário. Esse daqui, da pontinha, ele tá ligado só no da esquerda, né? Então ele é primário. E o de cima só tá ligado aqui no de baixo, sendo primário também. Então, nesse jeito, a gente tem a seguinte situação. Quantos carbonos primários no total eu tenho? São os meus vermelhinhos, né? Um, dois, três, quatro, cinco. Então, aqui no DV eu tenho cinco primários. Secundário, eu tenho dois. Os abóboras aqui, dois carbonos secundários. Dois. Duas unidades, né, de carbonos secundários. Carbono terciário, eu tenho um, que é o verdinho. E carbono quaternário, eu só tenho um também. Lembrando que esse número que eu estou colocando aqui é a quantidade de cada um dos carbonos, né? Da classificação dos carbonos. O primário está ligado só em um. No total aqui eu tenho cinco. Secundário está ligado em dois. Do total aqui eu tenho dois. Terciário está ligado em três. Do total aqui dessa estrutura eu tenho um. E quaternário está ligado em quatro. Dentro dessa estrutura eu tenho só um aqui, que é o rosa. Tá? Em relação à classificação do carbono, é isso. Vamos para o próximo assunto: estrutura atômica, estrutura carbônica. A estrutura carbônica, a gente viu na aula que tem quatro classificações é, dentro de cada situação, né? Então, a gente pode ter, eu vou tentar ver se eu consigo escrever aqui. Eu tenho que ela pode ser aberta. Opa, deixa eu arrumar, botar preto, peraí. Eu tenho que ela pode ser aberta ou fechada. Então, aberta ela é aberta, fechada ela forma um ciclo. Ela pode ser normal ou ramificada. Para ela ser ramificada, ela tem que ter carbono terciário ou quaternário. Normal é que não tem ramificação, só carbono primário e secundário. É saturada ou insaturada. Insaturada é que tem dupla ligação entre carbonos, que é aquele nosso em, né? Quando a gente via na parte da P1. Ou in, quando tinha tripla ligação, né? E a última parte é homogêneo ou heterogêneo. Nessa parte, a gente olha para a cadeia principal. Se a cadeia principal tiver só carbono, ela é classificada como homogênea.
Se na cadeia principal tiver outra estrutura, outro elemento que não seja só carbono, ele é chamado de heterogêneo. E aí, dentro dessa situação, a gente classifica aqui os elementos que a gente tem. Então, vamos lá. Eu vou tentar colocar isso aqui em outro lugar, porque não ficou bom, não. Aqui, porque vai atrapalhar. Deixa eu descer um pouquinho esse. Acho que já vai dar bom. E descer esse aqui também. Vamos lá, acho que dá bom. Essa primeira estrutura aqui, a gente tem que ela é aberta, porque ela não forma ciclo. Então, vamos lá, vai ser aberta. Normal ou ramificada? Aqui a gente só tem carbono primário e carbono secundário, aproveitando, né? Primário, secundário, secundário, primário. Logo, ela é chamada de normal. Saturada ou insaturada? As ligações entre carbonos são ligações duplas ou triplas ou só tem ligação simples? Só tem ligação simples, logo ela é saturada. E por fim, dentro da cadeia principal, a gente só tem carbono, a gente não tem outro elemento, logo ela é homogênea. Pronto, classificamos já essa primeira parte. E eu não gostei, que ficou apertado. Mas vai dar bom aqui, deixa eu arrumar. Queria que ficasse tudo numa mesma linha, mas também não vai dar, fé, e é isso. Deixa eu arrumar só isso aqui, jogar um pouquinho para cima. Isso, só para não ficar embaralhado. Próxima estrutura, deixa eu botar esse aqui um pouco mais para baixo. Próxima estrutura, essa daqui. De novo, a gente vai fazer o mesmo jeito. Vai ser aberta quando ela não forma ciclo, que é o caso dessa, então ela é aberta. Normal ramificada. Essa daqui já tem um carbono terciário, que é esse aqui do meio, que está ligado em três outros carbonos. Então, isso faz com que essa estrutura seja denominada como ramificada. Ligação entre os carbonos só tem ligação simples, logo ela é saturada. E na cadeia principal a gente não tem presença de outro elemento sem ser carbono. Logo, ela é uma cadeia que a gente chama de homogênea. Tentar manter parecido com o que eu deixei em cima. Isso. Bora para a próxima. Na próxima, eu já tenho uma cadeia que a gente chama de fechada. Nessa estrutura, a gente forma esse ciclo. Toda vez que esse ciclo ele é formado, a gente tem uma estrutura que a gente chama de fechada. Então, aqui eu tenho fechada, normal ramificada. Aqui eu só tenho carbono secundário. Logo, ela é normal. É saturada ou insaturada, só tem ligação simples, né? Porque tá com um pauzinho só. Saturada. E não tem nenhuma estrutura sem ser carbono ali no meio, né? Lembrando que a gente chegou a falar sobre essa estrutura de bastão em aula. Cada união é um carbono ali dentro, né? Então só tem carbono dentro da estrutura toda, então ela é homogênea também. Queria que o resto tivesse ficado assim, mas tá bom, né? Deixa eu botar com vírgula aqui só para manter o padrão. Vamos para essa aqui de cá agora. Ela é aberta, não forma ciclo. Aberta. É normal ramificada, normal, não tem nenhum carbono terciário nem quaternário. É tudo primário e secundário. Então, normal. Saturada ou insaturada? Aqui é saturada. Existe uma dupla ligação aqui nesse carbono, né? Mas a dupla ligação que está acontecendo é entre o carbono e o oxigênio. A gente só tem situação de ter uma cadeia, uma estrutura insaturada quando tem dupla ligação entre carbonos. Se for entre carbono e oxigênio, carbono e nitrogênio, né? No caso de tripla ligação que pode ter. Não é insaturada. A insaturação é só conta entre carbonos. Então, é o caso do en e do in que a gente comenta no passado, né? Então, dupla en, tripla in. Então, isso significa uma insaturação. Então, aqui vai ser saturada. Se vocês perceberem, essa daqui seria a minha cadeia principal. Tem um oxigênio aqui meio que penetra, né? Então, isso faz com que ela seja denominada heterogênea. Por fim, a última. A gente tem uma cadeia aberta também, normal, porque eu só tenho carbono primário e secundário. Essa aqui sim é uma estrutura insaturada, visto que entre os carbonos eu tenho uma dupla ligação, que é aqui entre o CH2 e entre o CH e o CH2, aqui tem uma dupla escrevi tudo errado, insaturada.
porque entre esses carbonos eu tenho uma dupla ligação. E só tem carbono na cadeia principal, logo ela é homogênea. Pronto. Depois eu arrumo isso aqui para ficar tudo na mesma linha, que eu tenho um toque muito forte. Certo. Parte de estrutura carbônica, é isso. Próximo item, isomeria. Ah, não, reações orgânicas, desculpa. Reações orgânicas, a gente viu em aula, que eu não quero que vocês montem os produtos dessa reação, né? Eu só quero que vocês saibam identificar o que que é uma halogenação, o que que é uma sulfonação, o que que é uma nitração, o que que é uma hidrogenação. Então, vai ser a halogenação quando tiver o composto químico somado com algum elemento que esteja na família dos halogênios, né? Flúor, cloro, bromo e iodo. É, basicamente. Então, se tiver ligado a algum desses estruturas, ela vai ser uma reação orgânica chamada de halogenação. Se for sulfonação, vai estar ligado no ácido sulfúrico. O nome é bem sugestivo. Se for nitração, vai estar ligado no ácido nítrico. E se for hidrogenação, vai estar ligado no hidrogênio. Vai estar somado com o hidrogênio, né? Então, acabou que aqui eu coloquei na mesma ordem da aula, eu queria ter dado a embaralhada e acabei esquecendo. Mas, enfim, cloro está na família do halogênio, então isso aqui é uma halogenação. H2SO4 tem sulfato. Ali é o ácido sulfúrico. Então, aqui é sulfonação. No próximo aqui eu tenho um nitrato no ácido nítrico. Então, aqui vai ser nitração. E no último eu tenho H2, que vai ser, então, hidrogenação. Vou ficar um pouco rápido, eu vou só marcar aqui da onde que eu tirei cada informação, né? Então, esse daqui é um halogênio, família 7A. Poderia estar escrito como Cl2, que ia ficar um pouco mais bonito, né? Mas poderia ser flúor, poderia ser bromo, poderia ser iodo, tá? Porque são elementos que estão na família 7A. Então, família 7A, como a gente viu na P1, ela é chamada de família dos halogênios, logo é uma halogenação. Sulfonação, então, tá ligado aqui no ácido sulfúrico. Tem aqui o S para ajudar a gente a fixar. HNO3, tem o nitrogênio aqui no meio, nitração, ácido nítrico, e H2, hidrogênio, hidrogenação. Lembrando que a hidrogenação é muito importante na área da nutrição, né? Como eu comentei na aula, que é o processo químico que passa lá para poder tirar essas insaturações do óleo e fazer o óleo ficar sólido, né? Que é o caso da margarina, não posso falar que marca, da margarina que existe aí, né, no mercado. Então, tem essa hidrogenação, que aí faz com que essa dupla ligação se desfaça e o hidrogênio entre em cada um dos carbonos ali presentes, né? Último assunto dessa parte da aula, que eu vou subir daqui a pouco, é a isomeria. A gente viu dois tipos de isomeria. Uma isomeria que a gente chama de plana, outra isomeria que a gente chama de isomeria esqueci a outra palavra. Mas uma é plana e a outra é a outra, né? Então, dentro da plana, a gente tem plana de posição, plana de cadeia e plana de função. Na parte espacial. Na parte da isomeria espacial, a gente tem a cis e trans, que também pode ser chamada de geométrica, e a ótica, que é a que tem um carbono quiral. Então, a ideia também é a gente tentar identificar os tipos de isomerias que estão acontecendo. Nessa primeira aqui que eu trouxe para vocês, eu tenho uma aqui, que essa da esquerda, ela é uma cadeia aberta, saturada, normal e homogênea. A de cá, ela é uma cadeia aberta, ramificada, saturada e homogênea. O que está mudando aqui das duas? É que uma é normal e a outra é ramificada. Se a gente fosse olhar a fórmula molecular, que eu não trouxe, né, mas eu poderia ter trazido, como eu trouxe em aula, a gente vai ver que tem a mesma quantidade de carbono e a mesma quantidade de hidrogênio. O que está mudando é só que aqui eu tenho uma cadeia normal, e em contrapartida, essa outra aqui está ramificada porque tem um carbono terciário, né? Então, o nome dessa isomeria aqui é isomeria plana. Calma aí. De cadeia. Porque eu tenho uma cadeia normal e a outra cadeia ramificada. Então, essas duas aqui, elas são um exemplo, né? Então, de uma isomeria plana de cadeia. Vou tentar botar um pouquinho aqui mais para cima para não confundir.
As outras três que eu trouxe, a primeira aqui, na verdade as duas, né? Essas duas aqui do meio, essa daqui e a de baixo, mesma coisa, elas têm a mesma estrutura, a mesma fórmula molecular, que é a mesma quantidade de carbono, mesma quantidade de oxigênio, hidrogênio e tudo. E o que está acontecendo de diferente? É só a posição que as coisas estão. Por exemplo, nessa primeira aqui eu tenho um álcool, né? Presença do OH aqui. O álcool está agarrado nesse carbono aqui, no carbono 1. E nessa segunda foto, a hidroxila, que caracteriza que é um álcool, está agarrado no carbono de número 2. Deixa eu botar assim para não confundir, né? Logo, o que está mudando? A posição apenas. Então, essa daqui é, por exemplo, uma isomeria plana de posição. Mesma coisa que a gente pode ver na de baixo. Na de baixo eu tenho uma dupla ligação aqui, uma insaturação, entre o carbono 1 e o carbono 2. Então, aqui a insaturação, se a gente fosse colocar o nome, né, seria 1, né? No caso aqui, but 1 eno. No caso das dois, da segunda imagem aqui, a dupla ligação está entre o carbono 2 e 3. Logo aqui seria but2eno, só para a gente contextualizar. O que está mudando? Na primeira, eu estou com a insaturação no carbono 1 e na segunda eu estou com carbono no carbono 2. Então, todas essas duas aqui, elas são consideradas isomerias planas, isomeria plana de posição. Posição não ia caber, imaginei. Pronto. Isomeria plana de posição, porque só está mudando a danada da posição. Não está mudando nada, né? Continua as duas, por exemplo, tendo carbono primário, secundário. No caso aqui é tudo primário e secundário, das duas. O que está mudando é só a posição da insaturação e a posição da hidroxila ali do álcool, né? Próximo, eu tenho essa estrutura. Aproveitar aqui para recapitular a função orgânica, né? Que também vai cair na prova. Eu tenho aqui uma carbonila. Carbonila é quando o carbono está ligado com oxigênio com dupla ligação. E aí, nesse caso, eu tenho um aldeído do lado de cá, porque essa carbonila está na ponta. E aqui eu tenho uma cetona, visto que essa carbonila está no meio. O que está mudando aqui? Só a função. Então, tem uma função orgânica do lado de cá, que é aldeído, e uma função orgânica do lado de cá, que é uma cetona. Logo, aqui, o nome dessa isomeria vai ser isomeria plana de função. Ou funcional, né? Como eu botei em aula também, mas é sinônimo. Vou até escrever funcional aqui, para não ter confusão e nem peso na consciência. Pronto. Agora, as outras que a gente tem, então, quando a gente pensa em isomeria plana, eu só tenho isomeria plana de cadeia, de função e de posição, que a gente já viu os três exemplos aí em cima, né? Também coloquei em aula, como a gente viu. Em contrapartida, quando eu penso na isomeria espacial, eu tenho duas situações: isomeria cis-trans, que também é chamada de geométrica, e isomeria ótica, que é o que tem o carbono quiral. Então, aqui eu tenho as duas últimas situações para terminar a aula, né? Então, eu tenho a presença de uma dupla ligação aqui no meio, eu tenho cloro para um mesmo lado, em contrapartida, eu tenho cloro em lados opostos. Isso caracteriza uma situação cis e trans. Então, aqui eu tenho a cis, que está tudo para o mesmo lado, e aqui eu tenho a trans. Então, isso chama isomeria espacial geométrica ou isomeria espacial cis-trans. Ou só isomeria cis-trans. Eu vou botar completinho, tá? Isomeria espacial geométrica, botar entre parênteses cis-trans, que eu aceito também. E a última é a que está faltando, né? Que é a parte ótica. Essa acho que vocês ficaram com mais dificuldade naquele dever que eu deixei para casa enquanto eu fui no congresso, né? Mas a ideia é a gente identificar que eu tenho ali quatro ligantes diferentes naquele carbono. Então, não sei se vai dar para a gente ver bem aqui. Eu poderia ter escrito melhor. Ah, o cachorro vai latir. Não late. Não, não, não.
que os vizinhos estão fazendo muito barulho. Deixa eu tentar melhorar aqui. Aqui ficaria melhor, né? Carbono aqui no meio e ele ligado no hidrogênio para baixo. Então, o que que acontece? Se eu for olhar esse carbono aqui, ele tem quatro ligantes diferentes. Para cima, ele tem a hidroxila. Para o lado esquerdo, ele tem o CH3. Para baixo, ele tem o hidrogênio. E para o lado direito, ele tem um ácido carboxílico. Logo, os quatro ligantes desse carbono são diferentes. Então, ele faz aquela coisa que a gente comentou de virar, né? A ideia do espelho, assim, tipo da mão. A mão assim igual, mas aí fica meio que sobreposto, né? E aí, nesse sentido, a gente tem que essa é a isomeria espacial ótica, que a gente chama, né? Isomeria espacial ótica. Que é a ideia do carbono assimétrico, né? Ou carbono também a gente pode chamar de quiral, que significa que os quatro ligantes daquele carbono são diferentes. Pronto. Então, gente, essa primeira aula era isso. Eu vou salvar e vou mandar as anotações para vocês também. Mas de primeiro momento é isso, tá? Beijo, até daqui a pouco. Eu vou gravar mais um montão hoje. Fé. Deve ter gravado ontem, eu sei, mas foi o que deu. Beijo. Até daqui a pouco.